Afinal, todo exercício uniarticular é ruim, a gente não deve trabalhar ele dentro do treinamento funcional? Fala aí galera que quer fazer o treinamento funcional, meu nome é Bruno, criador do método Treinamento Mais Funcional, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco polêmico. Geralmente quando eu falo de exercício uniarticular e que eu não uso nenhum exercício articular para você não usar também, a galera entra meio que em loucura e quer saber o porquê disso. Mas será que todo exercício uniarticular é ruim e não deveria entrar no nosso treino? É exatamente isso que a gente vai falar no dia de hoje, mas antes disso vou pedir para você já deixar o like e se inscrever no canal se você estiver assistindo pelo YouTube, porque sempre chega no final do vídeo e você esquece. Isso ajuda muito a gente aqui no YouTube, mais pessoas vão saber sobre as informações do treinamento funcional, vão saber sobre o que é o treinamento funcional de verdade e a gente vai disseminar o verdadeiro treinamento funcional pelo Brasil inteiro. Então já deixa um like e se inscreve no canal ativando o sininho de notificação. Então vamos lá, hoje como é um vídeo de mentoria, a gente sempre tem um vídeo como exemplo para a gente comentar, na verdade para eu comentar em cima do vídeo. Então primeiro, como sempre, eu vou passar o vídeo, é um exercício uniarticular de tríceps, mas existem alguns comentários que eu vou fazer aqui que são muito relevantes em relação a esse exercício, a gente já vai entender, a gente vai se basear principalmente em dois pontos dentro do vídeo de hoje, da aula de hoje. O primeiro deles, já vou abrir aqui meu bloco de notas, e é importante que você tenha isso em mente, assim, fixe muito essa informação, que é o seguinte: os meios devem servir ao objetivo final. O que eu quero dizer com isso? Não é todo exercício uniarticular que é uma bosta, não é todo exercício uniarticular que a gente deve jogar fora. Tem exercício uniarticular que é bom, sim, mas a gente sempre vai utilizar o exercício uniarticular como um meio para atingir o objetivo final. Então, quando a gente for utilizar exercício uniarticular, é sempre pensando no padrão de movimento que o meu aluno vai melhorar fazendo esse exercício. Como, por exemplo, um exercício de mobilidade de tornozelo, um exercício de mobilidade de quadril. Todos esses exercícios são uniarticulares na maioria das vezes. Mas eu estou sempre pensando na melhora do padrão de movimento. Então, o meio que eu utilizo, que são os exercícios uniarticulares, tem que servir ao objetivo final, que são os padrões de movimento. Então, no treinamento funcional, a gente nunca vai utilizar um exercício uniarticular com o objetivo de hipertrofia. Então, esse já é um ponto, na minha opinião, negativo desse exercício. Esse exercício ele está utilizando um tríceps baseado totalmente em hipertrofia, porque no dia a dia não existe esse movimento de extensão de cotovelo, ou seja, trabalhando o tríceps principalmente em cadeia cinética fechada, porque está com a parte distal fixa e a parte proximal em movimento. Esse movimento não existe, a gente não precisa de extensão do cotovelo nessa posição. Então esse é um ponto negativo do exercício, mas preste atenção. Então o principal ponto aqui que você tem que sair dessa aula sabendo é que os meios devem servir ao objetivo. Então se você quer trabalhar com treinamento funcional, mas quer mesmo assim utilizar exercícios uniarticulares, e eu utilizo também para trabalhar mobilidade ou estabilidade, tenha em mente que esses exercícios uniarticulares devem servir ao objetivo final, que é melhorar o padrão ou corrigir as disfunções, certo? Mas, porém, entretanto, todavia, se o seu aluno quer trabalhar exercício uniarticular, sempre fez dessa forma e quer continuar fazendo, mas você quer trazer um pouco mais a aula desse seu aluno para o treinamento funcional, não quer deixar totalmente uniarticular com a metodologia da musculação, o que você vai fazer? Você vai utilizar exercícios uniarticulares, uniarticulares com dupla função. Então presta atenção, o que seria exercícios uniarticulares com dupla função? Esse exercício aqui é um exemplo. Se eu quero trabalhar tríceps de maneira isolada, ou seja, extensão de cotovelo, é muito melhor eu fazer esse exercício que você está vendo na tela na fita de suspensão do que fazer numa máquina, por exemplo, estendendo o cotovelo, ou fazer na polia lá, estendendo o cotovelo. É muito mais interessante eu trabalhar dessa forma, porque existem algumas explicações por isso. Quando eu trabalho, por exemplo, lá no crossover, na polia, fazendo a extensão de tríceps, eu estou única e exclusivamente pensando na extensão de tríceps, querendo trabalhar o músculo isoladamente e pensando só na hipertrofia. Isso é básico, você não está pensando na função do seu aluno, você pode estar pensando, mas você está fazendo coisa errada em relação à função do seu aluno quando você faz essa extensão de cotovelo. Nesse exercício aqui, ó, a gente tem a extensão de cotovelo, ou seja, é um exercício ainda uniarticular, mas em comparação com esse exercício do crossover, que é o que a maioria das pessoas fazem,
Esse aqui é muito melhor por quê? Primeiro que esse exercício é em cadeia cinética fechada. Então, só uma explicação básica. Cadeia cinética é o conjunto de estruturas que realizam o movimento. Então, nesse caso aqui, tríceps, tendão do tríceps, ligamento, a musculatura óssea, o tecido ósseo, tecido ligamentar, tecido tendíneo, a face, tudo que compõe o movimento de extensão de cotovelo compõe a cadeia cinética. E a gente tem cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada. Cadeia cinética aberta, por exemplo, numa extensão de tríceps, é quando eu tenho a parte distal do movimento, do exercício em movimento, e a parte proximal fixa, e cadeia cinética fechada é o contrário, é quando eu tenho a parte distal fixa, nesse caso aqui a parte distal está sempre no mesmo lugar, e eu tenho a parte proximal em movimento. Então aqui eu empurro o meu corpo, estou distanciando o meu corpo da minha mão. Esse é um exercício de cadeia cinética fechada. No exercício do crossover é um exercício de cadeia cinética aberta. E no dia a dia a gente vai precisar, principalmente de membros superiores e inferiores, de força em cadeia cinética fechada. É muito mais importante a gente trabalhar em cadeia cinética fechada do que trabalhar em cadeia cinética aberta. Então esse já é um ponto positivo desse exercício em relação ao exercício de tríceps no crossover. Agora eu também consigo fazer extensão de cotovelo numa flexão de braço, por exemplo, que é um padrão de movimento de empurrar horizontal que a gente utiliza, um padrão de movimento fundamental do movimento humano. Então a gente vai precisar dele. Então eu prefiro muito mais utilizar essa extensão de cotovelo dentro da flexão de braço, do apoio, que a gente chama de apoio dentro do treinamento funcional, do que dessa forma. Mas se você for utilizar de forma uniarticular, fazer assim é muito melhor do que no crossover, porque aqui, primeiro, a gente está em cadeia cinética fechada, e segundo, a gente precisa de muita ativação central para não deixar a lombar hiperestender. A gente tem que ter uma estabilização central, uma estabilidade lombar no plano sagital diante de hiperextensão. Se o meu aluno, ou se a pessoa que estiver realizando o exercício, não tiver uma contração, uma coativação do core aqui, a lombar dele vai hiperestender. Então aqui eu estou trabalhando a força de tríceps de forma uniarticular e além disso estou trabalhando também o padrão de hiperextensão. Então por isso eu disse que os exercícios uniarticulares com dupla função. Além de fazer força no tríceps, que é o que a galera vai querer, fazer a força lá de hipertrofia, eu também estou trabalhando o padrão de hiperextensão. Mas que fique claro, você vai fazer isso se o seu aluno não quiser fazer de outro jeito. Agora, se a decisão for sua, não utilize o exercício uniarticular. Então é muito melhor você trabalhar exercícios que visam o padrão de movimento que o seu aluno vai precisar no dia a dia, de forma multiarticular, trabalhando a cadeia cinética fechada também, do que exercícios uniarticulares. Mas, se você for optar por exercícios uniarticulares, se o seu aluno quiser, na verdade, trabalhar exercícios uniarticulares, utilize exercícios com dupla função. E aí a gente está trabalhando de uma maneira mais perto do funcional do que somente pensando na hipertrofia. Fechou? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero do fundo do coração que você tenha curtido. Qualquer dúvida pode comentar, deixa sua opinião nos comentários. Tamo junto e até a próxima. Forte abraço!